Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de biologia. Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo de evolução. No trabalho, vocês abordaram sobre dois cientistas, Darwin e Lamarck, as formas com que eles pensavam e as suas teorias sobre a evolução das espécies. Nessa aula, nós veremos as evidências da evolução das espécies. Lembrando, esse slide com o qual vai ser passado aqui a aula para vocês vai ser disponibilizado no Google Sala de Aula para que vocês possam estudar. Então, fiquem atentos. Bora lá? Dando continuidade ao nosso conteúdo de evolução, hoje nós veremos as evidências da evolução dos seres vivos. Como nós já vimos anteriormente, a evolução das espécies ela é amplamente aceita pela comunidade científica, porque ela está embasada em estudos que foram desenvolvidos por cientistas de diversas áreas. Mas qual que é a importância desses estudos? A importância é porque elas fornecem evidências do processo evolutivo, o que garante que tenha acontecido os processos de evolução. Mas quais são as evidências de que os processos evolutivos realmente aconteceram? O que confirma que houve a evolução? Mas antes de saber quais evidências são essas, nós vamos entender o termo ancestral comum. Vocês sabem o que é isso? O que é um ancestral comum? Ancestral comum é uma espécie que, através do processo de descendência é o quê? Deixar prole, outros filhos. Através do processo de descendência com modificação, deu origem a novas espécies. Ficou confuso para vocês esse conceito? Vamos tentar entender ele dentro desse esqueminha. Nós temos 5 espécies de interesse, que seria A, B, C, D e E. Está mostrando para gente que o ancestral comum de todas essas espécies, de todas essas 5 espécies, está lá embaixo, num pontinho amarelo. É o ancestral comum de todas essas. O que quer dizer, professora? Querendo ou não, essas espécies vão ter alguma característica em comum, que as outras demais que não estão incluídas nesse exemplo não terão. E olha para vocês verem. A, B, C e D também tem um ancestral comum, tem uma ramificação dele ali, só não está circuladinho aí de amarelo. E se a gente subir mais em cima, A e B também tem outro ancestral comum. C e D também tem outro ancestral comum. Querendo ou não, todas essas espécies vão compartilhar características em comum. Mas aí, ao longo dos processos evolutivos, aconteceu alguma modificação, que a gente conseguiu falar que A é uma espécie, B é outra espécie, C é outra espécie, D é outra espécie e E é outra espécie. Tudo bem? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que a gente esclarece melhor esse conceito se tiver ficado um pouco confuso ainda. Então, vamos lá. Quando sabemos que diferentes espécies possuem um ancestral comum, a gente pode conhecer a relação de parentesco entre essas espécies e a sua história evolutiva. Vocês sabem qual é o nosso ancestral comum? Vocês conhecem? O nosso ancestral comum, algumas teorias dizem que nós nos parecemos muito com os répteis. E aí, em algum momento, a gente foi se diferenciando e o nosso ancestral comum agora seria os chimpanzés, os primatas. Porque a gente compartilha de características bem semelhantes aos que os chimpanzés, os primatas, possuem. Então, vamos lá. Agora a gente vai entender quais são essas evidências do processo evolutivo. A primeira delas é a homologia. Homo é igual e logia é estudo. Então, vamos lá entender o que significa isso. São espécies distintas que apresentam estruturas semelhantes, partindo de um ancestral em comum. Então, vamos lá. Espécies distintas. Nós temos aqui representando uma espécie de ser humano, de gato, golfinho e morcego.
Eles apresentam estruturas semelhantes. Olha só para vocês verem, as cores de todos esses ossos são os mesmos ossos, né, que estão coloridos aí, só que eles têm funções diferentes. A função aí do braço do ser humano é para pegar, né, algumas funções relacionadas a isso. E a do gato é para andar, a do golfinho para nadar e a do morcego para voar. Todos esses animais aqui representados são mamíferos. Então, eles têm um ancestral em comum. Todos eles são mamíferos. Porém, as funções dessas estruturas semelhantes são diferentes. E são espécies diferentes. Deu para entender? Vamos lá ver outro exemplo. Estruturas homólogas. Apesar da enorme diferença da funcionalidade, ou seja, cada um desses membros desses animais possuem os mesmos ossos, mas todos eles possuem funções diferentes. Um é adaptado ao voo, ao nado, para correr ou agarrar. Mas, ainda assim, eles derivaram de um mesmo ancestral em comum. Por quê? Eles possuem os mesmos ossos. Os ossos possuem os mesmos nomes, só que eles possuem formatos e funções diferentes. Muito bem. A segunda evidência são os fósseis. O registro fossilífero, ele mostra um pouco sobre os seres vivos que habitaram o planeta que já foram extintos. A observação dos fósseis possibilita conhecer os seres vivos que já foram extintos e como eles se modificaram ao longo do tempo. Então, vamos lá, a gente tem alguns exemplos aqui. Mamute. Essa primeira imagem é um mamute que foi encontrado na Sibéria, Rússia, congelado e não faz tanto tempo. É até bem atual essa imagem quando a gente se trata de pré-história, né? Nós não temos uma visão do que seria o mamute real, mas a gente tem diversas ilustrações e a gente tem até o filme da Era do Gelo que traz muito bem essa família de mamutes, né? Como que ele seria. Esse animal já foi extinto, mas comparando a sua estrutura do fóssil de mamute e com as estruturas presentes no elefante, nós conseguimos ver algumas semelhanças. E a gente consegue comprovar o grau de parentesco que existe entre essas duas espécies. O ancestral comum do elefante seria o mamute. Muito bem, a gente tem outros exemplos, como a Archaeopteryx lithográfica. Ela é uma ave pré-histórica também, e é a ave ancestral de todas as outras. Essa aqui é só uma ilustração do que poderia ser a ave, né, de acordo com seu registro fossilífero. Então, a gente vê aqui em uma parte o registro de fóssil dessa ave e o que os cientistas fizeram para chegar ao máximo de como que seria essa ave pré-histórica. E ela daria aí surgimento a todas as outras espécies de aves que nós temos. Então, ela é uma ancestral comum. E, por fim, os estudos genéticos. Nós já estudamos a genética, então sabemos que parentes compartilham genes parecidos, não é isso? 50% do papai, 50% da mamãe. Então, vamos lá. Os estudos genéticos, eles também permitem estabelecer relação de parentesco entre diferentes espécies. Mas como que isso funciona e como que a gente sabe qual que é o grau de parentesco entre as espécies? A gente sabe porque quanto maior for o número de genes que uma determinada espécie compartilha, maior é a chance daqueles serem parentes. Por exemplo, quando eles fizeram um estudo com o mamute, aquele fossilizado, né, aquele filhote fossilizado, eles compararam os seus genes com o elefante, eles descobriram que muitos genes são compartilhados, são semelhantes. E aí deu a eles a entender o grau de parentesco que existia entre os dois.
Outro exemplo é que os fungos eles já foram considerados mais próximos das plantas. Quando a gente olha para um fungo, ele realmente parece mais uma plantinha, né? Por causa das suas características físicas observáveis, o fenótipo. No entanto, com o desenvolvimento das análises de sequências de DNA, no caso o gene, chegaram à conclusão que geneticamente os fungos eles são mais parecidos com os animais do que próprio com as plantas. Então tá aí a importância desses estudos genéticos no campo da evolução. Muito bem, alunos, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Como eu já havia dito, esse slide vai ser disponibilizado no Google Sala de Aula para que vocês estudem. Mas qualquer dúvida que tiver em cima de algum termo, podem entrar em contato comigo, que eu estou disponível nas redes sociais que vocês já conhecem, tá bom? Beijão e até o nosso próximo encontro.